Bom, agora chegou a hora de vocês entenderem como que funciona analisar as métricas das suas campanhas depois que elas estiverem ativas e rodando. Depois de um período que ela saiu ali da aprovação do Facebook, ela vai começar a ter algumas impressões, alguns alcances, cliques, engajamento, CTR e entre outras métricas tanto importantes que você precisa entender cada coluna e até mesmo personalizar algumas colunas. Porém, o Facebook ele já deixa algumas métricas ali, né, alguns padrões para você entender como que tá rolando a campanha, como que tá funcionando. Então, assim, é algo um pouco simples, mas você precisa ir além dos botões e entender essas métricas depois com mais aulas, com mais vídeos que vão ser implementados dentro dessa escola para você entender como funciona cada métrica ali. Então, essa é apenas uma pincelada para você entender um pouco mais das métricas. E os relatórios, também vou mostrar para vocês um local dentro das campanhas que você consegue enxergar e até fazer o download dessas métricas. Mas eu gosto de utilizar o Dashboard, que é uma plataforma externa do Facebook, que é totalmente ali 100% aprovado. Você consegue utilizar e gerar relatórios mais visíveis, né, mais previsíveis, e você também consegue ter uma visão melhor do que o relatório do Facebook. Mas dentro desse conteúdo aqui agora você vai entender um pouco sobre as métricas do Facebook. Então vamos para a tela e acompanhe comigo um pouquinho mais sobre métricas do Facebook. Bom, como a gente tinha falado sobre o orçamento, imagens, e público e tudo mais, então aí agora faz muito sentido você entender sobre as métricas, né? Sobre todos esses números que vão começar a surgir para você. Então eu selecionei aqui, né, um tempo maior para a gente poder ver bastante número e vocês entenderem também sobre alguns resultados dessas campanhas aqui. Então, esse cliente aqui, só para a gente ter noção que a gente tem resultados. Então aqui são cada resultado às vezes depende aqui de um objetivo, como engajamento, alcance. Enfim, aqui a gente tem os resultados, mas vamos para as métricas, né, que são... Normalmente, eu gosto de utilizar essa métrica aqui para quase todas as campanhas em conjunto para fazer algumas análises. Então, coluna, tá? Você seleciona aqui bem cliques, e aqui a gente vai ter uma noção melhor, tipo, quantas pessoas foram alcançadas, quantas frequências obteve, no caso aí das pessoas, quantas vezes essas pessoas foram vistas, aqui quantos foi alcançada, o custo pelo resultado, quer dizer, se eu tinha um objetivo de engajamento, eu paguei menos de, né, 1 centavo por engajamento. Aqui, se eu tinha um custo por resultado, aqui no caso foi a campanha de alcance, então no caso eu paguei R$ 8,47 por 1.000 pessoas alcançadas. Então assim, aqui a gente também tem um custo por resultado é bem bacana. O orçamento aqui vai estar relacionado ao vitalício, quando for aquele tipo de orçamento que eu falei que ele começa e tem um fim, então esse é o orçamento vitalício. Ou então, no caso, se for orçamento diário, no caso vai aparecer aqui no valor gasto, que é o valor total das campanhas. Aqui a gente tem os termos das campanhas. E impressões também são fatores muito importantes. Tem muita gente que confunde alcance com impressão. A impressão é a quantidade de vezes que essa pessoa ela viu. Então, ela foi... vamos supor, você viu 2 vezes durante o dia. Então, você foi impressionado 2 vezes. O alcance é a quantidade de pessoas que foram alcançadas. Então, aqui 117 mil pessoas alcançadas, mas esse grupo de conjunto teve 403 mil impressões. Então, isso faz com que a gente até tenha uma frequência maior. Então, ó, 403. Se a gente pegar 117 mil vezes 3, que é a frequência, vai chegar nesse resultado das impressões. Então, a impressão é a quantidade de vezes que foi impressionada durante o dia, ou durante o período. E o alcance é a quantidade de alcançada, né? No caso, pessoas alcançadas no período também. Clique no link, também quantidade de clique, né, que está obtendo diretamente no link. O CPC, que é o custo por clique no link. O CTR, que é a taxa no clique do link, que é a quantidade, né, no caso ali, que talvez o seu criativo, ou então a nível de conjunto, ele está gerando um CTR bom a nível de anúncios, né, que eu estou a nível de campanha, tá? Então aqui a gente pode vir a nível de conjunto, também vai permanecer as mesmas métricas também, e aqui a nível de anúncios, caso você queira ser mais específico. Então, quanto mais específico você for, né, durante a sua análise, você vai entender maior, que eu estou apenas explicando quais são as métricas, né, as importâncias dela também. Então, eu vou voltar aqui de campanhas, com o período maior, né, no caso. Então, aqui você também tem o CTR da taxa de clique no link, tem o clique todos, que são a quantidade de cliques que existe tanto no link, quanto na página, quanto sair, voltar. O CTR todos também, que é uma métrica que ele calcula, e o CPC. Então, como métricas, normalmente se desempenham em cliques e ele é funcional. Ele funciona para você entender para onde está indo e como que está sendo distribuído ali entre métricas do seu orçamento. Porém, vale lembrar também que a gente tem, né, como você formatar algumas quantidades de, como posso te dizer, né, de modelos de colunas, tá? É o que você consegue personalizar. Então, vamos dizer assim, que aqui fosse uma campanha de e-commerce. Você conseguiria vir aqui personalizar e adicionar a coluna de compras, né? Então, eu vou colocar aqui compras, vai aparecer compras, finalização de compras, retorno sobre o investimento, que no caso seria
o que eu já selecionei aqui. Então, você também pode personalizar as colunas. E existem várias métricas aqui do lado, você pode ver, ó, vou passar aqui para baixo, tem muitas métricas aqui a ser estudado. Então, em um vídeo desse eu consigo explicar a quantidade de métricas que existe. Mas assim, só para vocês entenderem que as principais métricas que são para você dar o início é você entender o desempenho em feed, tá? E a quantidade de mensagem, ó, se você estiver na campanha de mensagem, você pode utilizar aqui o engajamento com... Cadê? Engajamento com as mensagens, que também vai aparecer para você a quantidade de resultado, né? No caso aqui, quantas mensagens foram geradas. Então aqui a gente tem respostas, conexões, e aqui a gente também tem a quantidade de mensagens que vai aparecer nessa métrica também. Ou por si só, se você deixar lá com desempenho padrão, também vai aparecer para você aqui os resultados com mais facilidade para você entender essas métricas também. Bom, questão de métrica, a gente precisa entender qual que é a estratégia que foi elaborada e qual que é o objetivo da campanha também. Mas para vocês entenderem, como eu falei, dá uma pesquisada sobre essas métricas, né? A importância, eu até separei aqui as 5 principais, que são o número de impressões, a frequência, que também é como eu te disse, o custo por clique, que é o CPC, o custo por ação, que é o CPA, e a taxa de clique no link, que é o CTR. E por último, a gente vem ao alcance. Então, grave essas 5 métricas, estude sobre ela e fique de olho nela. Obviamente, depois o custo por compra, por venda, e também é visualização de página ponta a ponto. Em relação ao relatório, existe aqui uma opção, tá? Mas aí, normalmente, eu não gosto de trabalhar com relatórios aqui dentro, tá? O relatório de anúncios. Fica um pouco mais complicado de você mexer com os relatórios para você baixar aqui diretamente na plataforma. Então, eu indico você utilizar o sistema da Dashboard, tá? É um sistema muito bom, eu utilizo ele com meus clientes e funciona muito bem entre métricas e desempenho também. Então, aqui seria para você gerar um relatório, tá? Você pode ver que é um pouco meio complexo. Aqui a gente tem um detalhamento, onde você consegue selecionar algumas caixas para poder ver o que você quer personalizar, como, queria colocar também nome do conjunto, nome do anúncio, que você colocar o dia, semana. Então, quanto mais você clicar aqui, você consegue ter mais funções de detalhamento. E aqui nas métricas você também consegue, como o valor das impressões, alcance, frequência, quantas compras teve no período, quanto foi o custo por compra, depois que você tem mais abaixo outras, que é o CTR, o CPC, quantidade de clique 12. Então, você pode ver, conforme você vai clicando aqui, vai aumentando o nível de colunas ali no caso. E aí tem um outro detalhe que você também precisa vir aqui em cima e segmentar o período que você quer. Então, eu vou colocar aqui todo, né, esse ano, no caso, seria o começo do ano. Deixa eu segmentar o máximo, né? O mês passado, mais fácil. Você pode ver que vai aparecer mais métricas, então são para pizza, fonte e tal, e você consegue verificar aqui também que tipo, né, de empresas que você quer verificar e ver esses relatórios também. Mas, como eu falei, essas campanhas aqui são um pouco complicadas de você poder estar utilizando esses termos, né, no caso, você está aplicando esse relatório. Então, eu aconselho você utilizar o Dashboard, eu vou deixar no link aqui embaixo desse vídeo, para você poder entrar e visualizar. Então, para gerar relatórios, eu indico você ter uma plataforma externa, tá utilizando alguns outros sistemas que durante as estratégias eu vou estar te mostrando também. Fechou? Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre também as utilizações das extensões, que a gente vai começar a abordar agora esses programas, e também das questões dos próprios anúncios, que a gente consegue ter algumas extensões bacanas e métricas como o Pixel, que já vem logo em seguida também. Bom, vamos nessa, daqui a pouco a gente se encontra. Valeu!